Foi no sufoco, mas o Inter venceu o Maracanã por 1-0 aqui na Copa do Brasil, no jogo de ida, da terceira fase. O jogo trouxe algumas preocupações e contestações. Quero falar, sobre uma pergunta que incomodou o técnico Roger Machado envolvendo o Ener Valencia. E claro, o escândalo da arbitragem. Afinal, gols anulados bem contestáveis, que poderiam ter facilitado a vida do Inter na Copa do Brasil. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Falo aqui da zona mista do estádio Beira-Rio, onde o Colorado, venceu o Maracanã por 1-0. É claro que fica aquela frustração do que poderia ter sido, um resultado melhor, um encaminhamento de vaga. Afinal, muita discrepância, entre o Inter e o Maracanã. A gente viu isso, durante os 90 minutos aqui, ou muito mais de 90 minutos, Tanto é que no segundo tempo tivemos 16 minutos de acréscimo. Mas, de qualquer forma, o Inter venceu, o que era mais importante, conseguiu o resultado. Gol do Gustavo Prado e leva, nem que seja uma mínima vantagem para Fortaleza para decidir o jogo da volta lá na metade de maio. Eu quero falar sobre muitas coisas aqui com vocês neste conteúdo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão. Hoje, o último dia para pagar a cota única do IPVA. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, está disponível aqui na descrição desse vídeo e você consegue, com o cupom COLAR20, ter 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, está disponível aqui na descrição, lá você paga multa, licenciamento, IPVA, tudo de forma parceladinha no cartão de crédito, aquela parcela que cabe no teu bolso e que tu nem vai sentir, tá bom? Então Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui dentro do canal, tá certo? Turma, acho que a gente pode analisar o jogo, e acho que todos concordamos aqui num aspecto. A gente imaginava, uma vida um pouco mais fácil. Mesmo aqueles mais pessimistas, que relembravam o Globo durante a semana, que, o Inter com a Copa do Brasil sempre tem dificuldade. Nós temos assim, há uma diferença oceânica entre o Inter e o Maracanã. Tanto é que o Maracanã mesmo, levando esse 1-0 heróico para Fortaleza, é um time que não conseguiu trocar 2, 3 passes aqui, durante o jogo. Tirando alguns pequenos momentos, que o atacante, o Bravo, conseguiu ter vantagem em cima do Rogel, que, enfim, teve uma partida desastrosa, o zagueiro uruguaio do Inter, que comprova que, de fato, fica bem inviável a permanência dele aqui em Porto Alegre. O Inter teve 76 cruzamentos para dentro da área, sendo a maioria deles em chuveirinho, em bolas que se aproveitou muito pouco, O Inter não tem uma característica, desse jogo, desse cruzamento para dentro da área, dessa possibilidade de conseguir, finalizar de cabeça, não tem, um matador com essa característica. Tanto é que o centroavante do Inter é o Valencia, que é um jogador de muito mais atacar espaço. Foi assim o melhor momento dele aqui em 2023, naquela Libertadores, onde ele faz o gol na Argentina contra o River Plate. É importante aqui no jogo da volta, faz 3 gols nas quartas de final contra o Bolívar. É importante contra o Fluminense, tanto positiva quanto negativamente, mas muito mais marcado pelos gols que perdeu. E hoje, se a gente for botar na ponta do lápis, não tem uma chance clara, criada pelo Valencia ou criada para o Valencia, O Inter foi um time que viveu muito mais, das ligações, de escanteios, e vale também, A gente exaltou aqui em outro momento no jogo contra o Juventude, aquela vitória por 3-1, os 3 gols de escanteio. Isso já aconteceu com outros times que foram vencedores no passado, Quantas vezes o Inter ganhou com gols de faltas do Andrezinho? Eu acho que isso é mérito, Isso é treino, isso é trabalho. Isso também é a solução quando o jogo está encruado. Mas o fato é que o Inter poderia ter jogado mais, O Inter optou por preservar alguns jogadores, como Bernabé, Vitão e Bruno Henrique, que são fundamentais. O Ramon hoje fez um jogo muito ruim no comparativo com o Bernabé. O Thiago Maia até acho que foi bem, no comparativo com o Bruno. E a zaga, sinceramente, não tem a menor comparação entre o Rogel e o Vitão, Então tudo isso faz diferença e o Inter acabou vencendo o jogo da mesma forma. Tem um ponto sobre a arbitragem que eu quero tocar aqui, e aqui eu não estou dizendo que o Inter não goleou por causa da arbitragem ou que a arbitragem anula a atuação ruim que o Inter teve, ou a atuação média. Não acho que tenha sido tão ruim assim, a atuação do Inter durante o jogo. Mas o fato é, estou colocando na imagem aqui um frame do gol anulado do Wesley, ainda no primeiro tempo, O cruzamento vem da direita, o Brian Aguirre cruza, O Wesley faz de letra. Para mim, a linha traçada nesse lance, pelo árbitro de vídeo da partida, não está na posição correta, Tanto é que a linha azul atravessa o jogador do Maracanã. Então essa linha era um pouco mais para trás. E aí o Wesley estaria em condição legal. E aí seria 1-0 para o Inter no primeiro tempo, num outro cenário, num outro contexto de jogo. Isso para mim faz diferença. Assim como, óbvio que o Inter, se tivesse feito o gol com o Alan Patrick na cobrança de pênalti, que foi bem marcado pela arbitragem, poderia, ter um jogo mais tranquilo,
ter feito 2, 3 logo na sequência, não fez. Quando o capitão do time, principal jogador, perde o pênalti, é claro que já se cria todo um contexto, né? Tipo, o dia ruim do Inter, hoje não vai, né, dar nada certo. Então tudo isso tá dentro do contexto do jogo de hoje. E aí, né, mesmo quando tudo parecia dar errado, surgiu o Raikkonen, né, o atacante das categorias de base, relacionado pela primeira vez pelo técnico Roger Machado, na ausência do Borré, que está machucado, na ausência do Ricardo Matias, na ausência do Luca, e ele faz o gol de cabeça numa cobrança de escanteio. E pra mim, cara, eu tô com o Roger, que disse na coletiva que o lance é inconclusivo. Pra mim é inconclusivo o lance. Eu até agora não enxergo, né, com convicção esse toque na mão do Raikkonen. Pode ter tocado na mão do zagueiro, então pode ter sido pênalti também do defensor no Maracanã e não um gol anulado. Então o VAR inverteu o papel, né? Chamou o árbitro para olhar 1000 vezes em câmera lenta, um replay aqui, um replay lá, mais de 7 minutos de revisão, e até agora não se tem a convicção de que o gol de fato realmente foi bem anulado. É bom, né, a gente destacar que ainda bem, né, que surgiu aquele gol do Prado, num cruzamento que veio para dentro da área, o Wesley dá na trave e o Prado enche o pé para fazer o gol. E ainda por cima o árbitro tentou anular esse gol também, né, tentou achar o impedimento no lance, né, mas o Inter acabou passando por cima e ganhou o jogo por 1-0. Então é claro que fica, né, um resumo de uma partida que poderia ter sido muito melhor, mas o Inter venceu e acho que isso é o que importa, até porque era o último jogo dessa sequência em casa, né, entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E agora virão 4 jogos duríssimos fora de casa contra, né, o Botafogo, Atlético Nacional, Corinthians e o Nacional de Montevidéu. Primeiro o Corinthians, depois o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O grande ponto é o seguinte, gente, a gente precisa falar sobre Ener Valencia, porque ele saiu vaiado, né, do jogo hoje, e não é uma novidade, né, a gente sabe que o Valencia e a torcida do Inter vivem essa relação de amor e ódio. Eu sinceramente acho que hoje foi muito fora do tom a vaia ao Valencia, por mais, né, que ele não tenha feito um jogo bom, vários não fizeram jogos bons. O Alan Patrick errou um pênalti hoje, né, o Wesley, né, também fez uma partida apagada e ainda não tem um gol no ano, e nem por isso eles estão saindo vaiados. Porque são jogadores que a gente espera alguma coisa. Só que o Valencia, né, claro, quando ele sai da área, ele tem dificuldade para construir. É aquela situação, né, que a gente sabe que ele não tem a qualidade de um Alexandre Pato, de um Nilmar para sair da área, para tabelar, para fazer uma jogada de craque, de dar 5, 6, 7, 8 e fazer um golaço. Ele é muito mais um finalizador, um cara de atacar espaço em velocidade, né, ganhar na força física que ele tem, e isso não está acontecendo. O Inter não deu uma bola em condição para ele finalizar hoje. E óbvio que ele passou em branco. Então, vamos chamar de passapano do Valencia? Pode ser, cara, mas eu acho que hoje ainda é o melhor atacante que o Inter tem, justamente, né, pela ausência do Borré, pela ausência do Matias, pela ausência do Luca. Então, hoje a solução, né, seria um garoto de 16 anos que quase decidiu, né, na primeira bola calçada para ele dentro da área. Então, assim, acho que enquanto a gente viver esse caminhão de emoções aí, nessa montanha russa com o Valencia, não vai agregar em nada, né, até porque vaiar um jogador, né, como o Valencia dentro de campo, sendo que ele vai ter que ser o titular contra o Corinthians, vai ter que ser o titular contra o Atlético Nacional numa decisão de Libertadores, vai agregar em que exatamente? Não vejo isso, tá? Não vejo falta de vontade no Valencia, não vejo descompromisso. Acho que é um jogador que vive uma má fase, assim como outros tantos. Borré também vive, e já viveu um bom momento ano passado, Valencia já viveu outros bons momentos. Então é acreditar que eles possam retomar, porque é a solução que a gente tem nesse momento, né, dentro do calendário colorado. Tá bem, gente? Então, essa é a minha análise, essas as informações que a gente teve aqui. O Roger, né, ficou um pouco irritado com algumas perguntas sobre o Valencia, dizendo que foi perguntado, né, pelo Jairo Vink, né, sobre a possibilidade do Raikkonen começar o jogo e o Valencia não, justamente pela essa quantidade de bolas alçadas dentro da área. Falou que o melhor é sempre quem está fora, que poderia ter feito isso, mas que a gestão do grupo funciona diferente, que o Valencia fez um baita gauchão, foi artilheiro do Inter, fez o gol da final, um dos gols mais bonitos que o Beira-Rio já viu. E, né, hoje vive um mau momento, mas ele também precisa oportunizar o Valencia de tentar se recuperar e tomara que isso aconteça, né, a partir do próximo jogo. Tá certo? Não esquece de palpitar lá em kto.bet.br, tá valendo, hein, o ganho extra lá em kto.bet.br em jogos da Copa do Brasil. Então, nesta quarta-feira, muitos jogos rolando. Você já sabe, né? Odd 3, no mínimo 3 seleções, pega alguns jogos aí e você pode ter 25% de odd turbinada na KTO. Então vai lá, kto.bet.br, minha casa de apostas pode ser a sua também. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!